Muito bem, pessoal. Vamos agora a algumas questões interessantes sobre bombas alternativas. O nosso objetivo é ajudar você a se preparar para o processo seletivo e fixar conceitos, aprendendo mais sobre esses elementos tão importantes na indústria do petróleo. Vamos nessa. A primeira pergunta, então, é: o que é uma bomba alternativa? Lembra disso? Uma bomba alternativa é um tipo de bomba de deslocamento positivo. Ela é uma máquina hidráulica que utiliza um pistão ou êmbolo para gerar uma pressão em um fluido que está contido num espaço confinado chamado de cilindro. Ela funciona através do movimento alternado do pistão, que gera uma diferença de pressão, que impulsiona o fluido para fora da bomba. Então, aqui na figura da esquerda, você pode ver exatamente esse pistão ou êmbolo e aqui o cilindro, onde o fluido estará contido. Esse fluido aqui vai receber pressão, ou seja, se você medir a pressão entre a entrada e a saída dessa bomba, certamente você verá um diferencial de pressão. O mesmo cilindro está sendo mostrado aqui, o mesmo conjunto de compressão está sendo mostrado aqui, em duas posições diferentes. Primeiro, você tem o pistão se movimentando para a esquerda, fazendo com que abra a válvula de admissão, essa válvula do tipo válvula de retenção, e por aqui, visto que o pistão se moveu, aumentando o volume dessa câmara, fazendo com que a pressão caia, existirá a admissão do fluido. Em um segundo momento, o pistão vai se deslocar para a direita, fazendo com que o volume dessa câmara venha a reduzir, aumentando a pressão desse fluido e expulsando o mesmo por essa outra válvula do tipo, que também é uma válvula de retenção, mas nesse caso uma válvula de saída ou descarga conectada à linha de descarga dessa bomba. Conforme podem ver, essa é uma válvula do tipo simples efeito, porque somente um lado do pistão está preenchido com líquido. Se esse outro lado do pistão também tivesse a presença de líquido, essa seria um do tipo duplo efeito. E aí, gostou da dica? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: quais são os tipos de bombas alternativas? Você lembra? Existe mais de um tipo. Os dois tipos principais de bomba alternativa são do tipo pistão, conforme nós vimos na figura anterior, e esse segundo tipo aqui, que é o tipo diafragma. Note que você vai ter nessa bomba uma admissão, tá? Que aqui também está chamado em inglês de inlet, e aqui você vai ter a admissão do fluido. Esse fluido vai ser direcionado para esses lóbulos aqui, que são as câmaras do... Essa bomba aqui do tipo diafragma, você tem dois diafragmas. Um está nessa câmara e o outro nesta outra. O fluido, quando entra, se divide para essas duas câmaras. Note que, quando esse diafragma se move para a direita, esse daqui também se move. Há um aumento de volume nessa câmara e uma redução de volume nessa. Logo, esse fluido contido na câmara da esquerda vai ser bombeado para cá, enquanto esse outro vai ser admitido para cá. Quando o diafragma inverte sua posição, o contrário ocorre, ou seja, o fluido contido nessa câmara vai sair por aqui, enquanto o fluido contido nessa outra câmara estará sendo admitido por aqui. Então, cada uma das câmaras contribui uma única vez para que o fluxo ocorra. Normalmente, você tem válvulas de retenção. Nesse modelo, poderiam, por exemplo, estar posicionadas aqui. Você precisa de válvulas de retenção independentes para cada uma das câmaras dessa bomba alternativa tipo diafragma. Muitas bombas assim são acionadas a ar pressurizado. Sabia disso? É uma dica interessante essa, tá bom? O ar também pode ser um fluido acionador para bombas do tipo diafragma. E aqui você tem um componente chamado silenciador, porque à medida que existe a exaustão do fluido de acionamento, ele irá para o meio ambiente. Você pode ter ruídos elevados e, para a melhoria das condições ambientais, você pode fazer uso de um elemento silenciador. Gostou dessa dica? Vamos então agora à próxima pergunta. Pergunta número 3. Quais são as principais vantagens das bombas alternativas em comparação
com as centrífugas. Sempre lembre, quando a pergunta é feita sobre vantagens, você tem que estabelecer seu referencial ou comparação. Nesse caso, estamos comparando as bombas alternativas com as centrífugas. Então, as principais vantagens das bombas alternativas estão relacionadas, por exemplo, com a capacidade de trabalhar com fluidos viscosos ou abrasivos. Veja, por exemplo, essa ilustração aqui. Você tem um óleo, né, do tipo mineral, ou outro tipo de óleo qualquer, e note, essa figura representa a viscosidade de um óleo. Quanto menos viscoso, mais ele escorre. Bombas alternativas têm facilidade em trabalhar com fluidos um pouco mais viscosos e até com elementos abrasivos. Para isso, você vai tomar alguns cuidados, por exemplo, em relação à manutenção da mesma ou ao tipo de material que você vai usar no seu cilindro. Mas ela tem essa vantagem de trabalhar com fluidos viscosos quando comparado com as bombas centrífugas. Uma outra vantagem, e a maior delas, é a capacidade de fornecer pressões mais elevadas. As pressões de bombeio mais elevadas são a grande característica, a grande vantagem das bombas alternativas em comparação com as centrífugas. Você pode chegar a pressões da ordem de centenas de quilogramas-força por centímetro quadrado de pressão na descarga, ou mais do que isso. Para conseguir esse mesmo efeito com a bomba centrífuga, normalmente você teria que aplicar bombas em série ou usar bombas centrífugas do tipo multi-estágios. Gostou dessa dica? Vamos à próxima. Quarta pergunta. Como é feita a seleção da bomba alternativa adequada para uma determinada aplicação? Olha só, uma questão importante para o projeto e especificação de bombas. A seleção da bomba alternativa adequada vai depender de vários fatores. Primeiro ponto, que fluido estaremos bombeando? Esse ponto é importante porque as características, por exemplo, da presença de gases nesse fluido pode ser um limitante para as bombas alternativas. Um outro ponto interessante é em relação à vazão. A vazão é um limitante quanto da especificação. À direita, você vê, por exemplo, uma bomba que foi dimensionada para um poço de petróleo. Essa é uma bomba alternativa, também chamada de cavalo mecânico, cavalo de pau, né? Esse é o nome comum dado ao conjunto. Elas são aplicadas normalmente quando você tem baixas vazões de fluido a ser bombeado. Então, se você comparar com a bomba centrífuga, normalmente uma bomba alternativa fornece vazões menores, tá certo? Então, o critério de vazão é muito importante. Um outro ponto importante para dimensionar a bomba alternativa é a pressão requerida na descarga dessa bomba, bem como a temperatura do fluido. Esses dois itens vão ser extremamente importantes para que você faça a seleção de materiais adequados à constituição do seu pistão, da sua haste e do conjunto que você estará trabalhando. O grau de sujidade desse fluido também é importante para que você especifique corretamente as suas válvulas de retenção, evitando o travamento das mesmas. Gostou dessa dica? Vamos à próxima. Pergunta número 5. Como é feita a manutenção preventiva de uma bomba alternativa? A manutenção preventiva das bombas alternativas inclui muitas etapas, as inspeções regulares para evitar problemas. Além disso, são programadas trocas de peça. Uma peça que pode dar muito problema é a que está lá no conjunto de selagem, entre o cilindro e o pistão que se movimenta. Essa peça pode dar problemas e normalmente são feitas inspeções para verificar a integridade das mesmas. Além disso, um ponto muito importante é verificar a condição de lubrificação dos seus componentes. E os fabricantes costumam recomendar a frequência adequada e estabelecer o plano de manutenção adequado para essas bombas. Assim como num carro, nós temos um cronograma de intervenção nas bombas alternativas. Então, essa foi a dica número 5, mas a número 6 é um ponto fácil, mas que vai te ajudar muito. Questão número 6, pessoal. Essa é fácil, mas confunde muita gente. Esse pode ser aquele ponto precioso no seu processo seletivo que faz você passar ou perder. Vamos lá? Pergunta número 6. O fluxo de líquido através de uma bomba alternativa é no sentido de jusante para montante.
Julgue essa alternativa, tá certo ou tá errado? 1, 2, 3. Gente, essa alternativa está errada. Note, não precisa ter conhecimento de bombas para responder essa pergunta. O fluxo é no sentido de jusante para montante? Não, é sempre no sentido de montante para jusante. Lembra daquela dica que demos? De maio para junho. Esse é o sentido correto quando tomado como referencial a bomba alternativa. Ponto de graça para sua prova. Você marcando essa alternativa aqui pode fazer uma grande diferença. Então, essas foram as dicas que nós demos aqui. Deixe seu like se você curtiu, tá bom? Nós estamos com muito mais conteúdo sendo preparado. Se você tem alguma pergunta a fazer, discorda de alguma resposta, tem algum comentário ou quer nos dar sugestões, agradecimentos, deixe isso aí, ó. Se inscreva no nosso canal, dê seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, pessoas que você gosta para mais dicas e pode entrar em contato conosco através do nosso Insta, @RaiserPetróleo. Foi um prazer conversar com vocês e esse é o Raiser, conectando você ao mundo do petróleo.